Bem-vindo ao vídeo de hoje, faz parte da série de mensagens sobre os milagres de Jesus Cristo para os nossos dias. Nós temos no nosso canal um playlist com todos os vídeos, então convido você a se inscrever nesse canal, dê um like e compartilhe com um amigo querido. Fez bem para você? Compartilha com alguém. O tema de hoje é a ressurreição de Lázaro. O texto que narra o milagre é o capítulo 11 de João. Mas eu farei uma leitura apenas do verso 38 a 44, mas não agora. Eu preciso fazer um pano de fundo para que você entenda o contexto desse milagre antes mesmo de fazer a leitura do texto, ok? Bom, vamos lá. O milagre ele foi realizado na última semana antes de Jesus ser preso e morto na cruz. O seu propósito foi despertar a fé nos salvos e a fúria definitiva dos inimigos. Alguém disse o seguinte: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Bom, o mesmo milagre que produz fé em alguns provoca a fúria de outros. No meio do deserto de hostilidades enfrentado por Jesus em Jerusalém, havia um oásis em Betânia. Que oásis era esse? A amizade de Marta, Maria e Lázaro. Essa família enfrenta um grave problema, uma enorme aflição, uma enfermidade grave. Lázaro, amigo de Jesus, está doente, piora e chega a morrer. Quando a enfermidade chega à nossa casa, o que acontece? Nós ficamos profundamente angustiados. Quando ela bate no nosso quintal, a nossa dor aumenta, a cura não acontece. E esse foi o drama dessa família. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. O que eles fizeram? Buscaram ajuda em Jesus. Um exemplo que nós devemos seguir. Jesus parece até que demora ali, mas a fé de Marta passa por algumas provas, 3 provas. A ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte do seu irmão. A distância entre Betânia e o lugar onde Jesus estava era de mais de 32 quilômetros e levava-se um dia de viagem. Obviamente que o mensageiro gastou um dia para chegar até Jesus. Quando deu a mensagem a Jesus, a notícia, Lázaro já estava morto e sepultado. E Jesus ainda demora mais 2 dias e gasta outro para chegar. Quando chegou, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Jesus não chega atrasado. Ele não falha. Ele não é colhido de surpresa. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, e com Ele chega a esperança e o consolo. Quando Jesus chega a Betânia, Marta vai ao encontro de Jesus com uma declaração que trazia uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Por quê? Porque Marta crê no que Jesus poderia ter evitado, que ele poderia ter evitado a morte de seu irmão, mas crê também que ele pode ressuscitar o seu irmão. E aí Marta afirma a sua fé em Jesus. Ele confessa que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus chorou. As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor, como Jesus se identifica com a nossa dor. Aquele que cura as nossas enfermidades é ferido conosco. Eu quero ir ao texto nesse momento e quero ler para você o texto que fecha este resumo todo. Está no capítulo 11, apenas do versículo 38 em diante, até o versículo 38 a 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto.
Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, disse-lhe Jesus. Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus é aquele que não tem apenas compaixão, ele tem poder. Ele não apenas sente os nossos dramas, mas tem poder para resolver os nossos problemas. Eu faço alguns destaques nesse texto. Primeiro destaque, uma ordem expressa. Tirem a pedra. O mesmo Jesus que levantou Lázaro da morte poderia ter rolado a pedra do túmulo, mas rolar a pedra era algo que os homens poderiam fazer. E Jesus não executa isso. Ele não exclui a participação humana em sua intervenção milagrosa. Esse é Jesus. Só Jesus tem o poder para ressuscitar o morto. Isso ele faz, sem dúvida, mas tirar a pedra e desatar o homem que está enfaixado, isso as pessoas podem fazer. Jesus chama Lázaro da sepultura e mesmo morto, ele pôde ouvir a voz de Jesus. Em segundo lugar, uma interferência incrédula. Quando Marta oscila entre a fé em Cristo e as impossibilidades humanas. Ela diz que já era tarde demais. Ela sabia que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, mas Lázaro era um cadáver em decomposição, trazendo para nós, tirar a pedra pode significar enfrentar uma situação que nós não queremos mexer. Tirar a pedra pode ser tocar numa situação que nos trará mais dor. É abrir a porta para algo que já cheira mal. E nós normalmente temos medo de enfrentar o nosso passado de dor. Em terceiro lugar, terceiro destaque, uma correção necessária que Jesus faz. Jesus corrige Marta e ao mesmo tempo a encoraja a crer, porque a fé vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Em quarto lugar, eu vejo uma oração de ação de graças. Jesus dá graças ao Pai, porque a sua oração já tinha sido ouvida. O milagre que ele vai operar já estava na agenda do Pai. Isso acontece com você e comigo. Em quinto lugar, um milagre extraordinário. A voz de Jesus é poderosa, até um morto a escuta e obedece. Lázaro ouve, atende, sai da caverna da morte e ele agora estava vivo, mas com vestes mortuárias. Seus pés, suas mãos e seu rosto estavam enfaixados. Nós precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras do passado. Devemos ser uma comunidade de cura. Isto é a igreja de restauração, de cooperação. Isso é a igreja que Jesus deixou. E assim como Jesus deu vida para Lázaro, deixe que ele faça um milagre em sua vida. E naquilo que depender de nós, nós estaremos prontos para ajudar você em quaisquer situações. Fez bem para você essa mensagem? Então, mande para alguém. Mas quer mandar alguma pergunta? Mande uma pergunta, alguma observação no meu Instagram. Deixe um like, se inscreva no canal, eu digo isso novamente. E compartilhe com um amigo querido. Deixe Jesus abençoar você e nos vemos no próximo vídeo.